Olá para você que está me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jaqueline Figueiredo, sou arquiteta e sou dona do canal Blog Casa Comigo. Então se inscreva no canal, conheça nossos conteúdos, leia nosso blog, lá tem muita coisa bacana, muita dica boa para você. Ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos e, claro, dê aquela curtida amiga nesse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre compra de imóveis na planta. Como funciona a compra de um imóvel na planta? Quais são as desvantagens e quais são as vantagens desse tipo de compra? Eu posso cancelar a compra antes de receber o imóvel? Quais os cuidados que eu devo tomar antes, durante e depois da compra do imóvel? É o que você vai conferir no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Comprar um imóvel na planta é como marcar um encontro pela internet. Pode dar muito certo ou pode dar totalmente errado. Então, além de esclarecer essas dúvidas, eu vou te dar 11 dicas maravilhosas de como você não errar na hora de comprar o seu imóvel na planta. Mas então vamos lá. Como funciona a compra de um imóvel na planta na prática? Na verdade, essa modalidade de venda de imóvel, ela ocorre em duas fases. Na primeira fase, o que acontece? O imóvel ele nem sequer está construído, mas você já adianta as parcelas deste imóvel para a construtora. Então, você não usufrui deste bem, mas você já paga de forma adiantada pela edificação. Essa promessa de venda, ela é considerada como um contrato preliminar, onde parte do preço ela é destinada à construção e a outra parte para o terreno. A segunda parte é quando o imóvel ele já está construído, acabado para ser entregue, e aí você vai continuar pagando pelo imóvel, mas aí você pode utilizar tanto dos seus recursos próprios como de um financiamento bancário. E aí é nesse momento que a venda ela é definitivamente efetuada. Mas Jaque, qual é a vantagem de eu pagar adiantado por uma coisa que eu nem sequer estou vendo? Primeiro, tem a vantagem da economia. Você economiza de 20% a 30% em relação ao imóvel que já está acabado, porque ele tende a se valorizar quando ele é entregue prontinho, com todos os acabamentos. E também tem as taxas de condomínio, que são muito menores em relação ao imóvel já acabado. Então, quais são as desvantagens? Primeira desvantagem, existe muito golpe, muitas fraudes nesse tipo de venda. As campeãs de reclamação são atrasos na obra e, claro, a qualidade inferior ao que foi contratado. Então, agora eu vou te dar 11 dicas que vão facilitar muito na hora de comprar o seu imóvel e não cair nesse tipo de golpe. Primeira dica, planejamento. Tenha certeza do que você quer e, principalmente, faça um planejamento financeiro dos seus próximos anos. É um investimento de longo prazo que exige uma análise prévia muito detalhada para você não acabar cancelando a venda antes de o imóvel ser entregue para você, ou correr o risco até de ficar inadimplente. Segunda dica muito importante é analisar o histórico da empresa que você está querendo fechar negócio. Você tem que firmar negócio com uma empresa que ela tem uma boa reputação no mercado. Mas como eu sei disso? Primeiro você tem que distinguir o que é uma incorporadora e o que é uma construtora. Ambas são empresas diferentes, elas têm funções diferentes. A primeira ela tem a função de articular negócios e formalizar o registro do imóvel. A segunda é a construtora em si, que vai executar aquela obra, a sua unidade residencial, o seu condomínio. Esperando a boa vontade do vizinho parar, né? Valeu? Obrigada. Então, o segundo ponto, dentro dessa... Segundo ponto, ainda dentro dessa análise das empresas, do histórico,
é o quê? Saber de fato a reputação dela no mercado. Ou seja, consultar sites como Procon, Reclame Aqui, entrar nas redes sociais, ver se tem alguma comunidade. Gente, é o que mais tem. Facebook também acolhe muitas reclamações de moradores. Então, se você não conhece na prática um morador, você pode ter contato com eles através das redes sociais e utilizar elas ao seu favor. Um terceiro ponto é visitar outros lançamentos da construtora. Então, isso também entra no nosso tópico. A construtora ela tem sempre um padrão, ou seja, se um edifício construído por ela tem sérios problemas de acabamento, de infiltração, de manchas, se ela não usa uma tecnologia bacana, isso vai se repetir em todos os outros imóveis dela. Então é importante visitar, mesmo que não seja de acordo com o perfil que você está buscando de apartamento, mas vale a pena dar uma olhada, dar uma conferida. Por que as tecnologias são tão importantes? Quando eu digo tecnologia, são tecnologias construtivas também, tá? Você vai poder modificar o layout depois ou não? É uma estrutura engessada onde você não pode remover uma parede para ampliar o seu ambiente, já que você pensa em fazer uma reforma. Ou também a qualidade acústica das janelas e portas. Hoje, com essa questão do meio ambiente, a construtora está preocupada em captar a água da chuva, usar energia solar. Então, são questões muito importantes que também beneficiam você e o seu bolso. Nosso terceiro tópico de hoje é atenção aos documentos. Toda empresa ela tem que apresentar uma série de documentos para registrar e aprovar aquele empreendimento. E entre esses documentos está o memorial descritivo. Nele, além de conter os materiais reais que são empregados na sua unidade residencial, nas áreas comuns, você também tem o nome dos responsáveis técnicos pela obra, que são os arquitetos e os engenheiros. Então, antes de efetuar o seu contrato preliminar, peça uma cópia do memorial descritivo para você ter em mãos se o que vai ser entregue realmente é o que a empresa está prometendo. Porque decorado, gente, decorado ilude muito. Tudo que é colocado ali não é o que vai ser entregue. Então aquilo ali não passa de uma grande ilusão para você comprar a unidade residencial. Então, se você tiver no estande e o corretor falar que não possui esses documentos, nem continue a compra, porque é fraude. Toda edificação, antes de ser construída, precisa ter esse tipo de documentos. O quarto ponto de hoje é bancar o detetive. Você tem que ir no local onde você comprou a unidade. Mesmo que a obra ela não esteja pronta, vá antes, dê uma olhadinha, uma passeada na vizinhança. Gente, o que dá para tirar de informação é algo inacreditável. Porque as construtoras hoje, elas estão fazendo um esquema de tirar o estande de vendas de dentro da obra e colocando em locais movimentados, como shoppings e até mesmo dentro dos seus escritórios, que não ficam dentro da obra, ficam em locais distintos, em outro endereço comercial. Então, toma muito cuidado. Não caia nesse tipo de golpe. Você pode fechar, claro, um contrato com a empresa fora do seu local de obra, mas não esqueça, antes de visitar, de ir conhecer. Tantas informações como qualidade da vizinhança, se eles costumam fazer festas de finais de semana, se tem aquele respeito de horário, se não tem, se tem até mesmo feiras livres, e isso incomoda você porque você trabalha em casa, por exemplo, ou até mesmo os valores de IPTU, você pode tirar a partir desse passeio pela vizinhança, você pode conversar com outros moradores, ver com eles os pontos negativos e positivos daquele local. Muitos desses vizinhos, eles falam, da infraestrutura urbana mesmo do local. Ou seja, tem inundação nessa região? Se você não conhece, não mora lá perto, quando chove, vira uma piscina, tem problema de lixo, passa metrô muito perto, as suas janelas vão ter uma acústica razoável, o que entra naquele ponto que eu mencionei anteriormente. Então isso, gente, faz muita diferença. É um passo muito importante que deve ser feito antes da compra do imóvel. O quinto ponto de hoje é: saiba ver uma maquete. Gente, a maquete, ela não tá lá só para deixar tudo lindo, tudo maravilhoso, para você ficar deslumbrada, para mostrar para suas crianças, para o seu marido, para o seu namorado.
para ficar tirando foto, colocar nas redes sociais. Gente, a maquete ela tem uma função muito importante. Por ela você consegue ver as coordenadas do projeto e ver as trajetórias de ventilação e de insolação no seu apartamento. Sabia essa informação? Então, além de ver os acabamentos, os espaços das áreas comuns, se realmente vai ser entregue aquilo que está na maquete, você também tem que se guiar pelas coordenadas e ver se a sua face da sua unidade residencial, para onde ela está batendo. Face sul não tem insolação, face leste e oeste tem sol de manhã e à tarde, respectivamente, e a face norte, que é a tão sonhada, que tem sol o dia inteiro, e isso valoriza muito na hora de revender o imóvel, por exemplo. O sexto item de hoje é verificar os prazos de entrega prometidos pela construtora. O prazo de entrega, se a construtora não cumprir esse prazo de entrega, o que acontece? Tudo isso deve estar mencionado no contrato, que ela é o ponto alto de reclamações e de distratos, que a gente vai falar disso mais pra frente. 7. Tudo pode ser usado no tribunal. Tudo! Então, guarde, gente, folhetos, troca de e-mails, troca de mensagem por WhatsApp, que hoje tem muito isso. Você entra em contato diretamente com o corretor por WhatsApp. Gente, guarde os históricos. Tudo isso pode ser usado a seu favor. É até bom você, antes de ter uma conversa com o corretor pessoalmente, você formalizar algumas coisas por e-mail, confirmar com ele na data da visita ao stand, para não cair em nenhum tipo de golpe. O 8º ponto é registrar suas ações. E eu não estou falando de registrar via e-mail, não. É registrar no cartório mesmo, gente. Não pode economizar com este tipo de formalidade. Uma pequena economia inicial nesse tipo de documento pode gerar futuramente um gasto muito maior. 9. Consulte um tabelião. Firme contrato sempre com uma assessoria jurídica. Não precisa ser particular. Uma economia de 20 a 30%, fazendo isso com uma assessoria jurídica pública. Além disso, caso a construtora ela fique inadimplente durante a execução da obra, ou até mesmo ela não entregue ela para você, com uma escritura pública você se torna proprietário de parte daquele terreno. Então isso te dá uma segurança muito maior. Com isso nos faz entrar nos custos extras. Esse é o 10º ponto das nossas dicas de hoje. Fique de olho em taxas extras e abusivas e nos custos também. Tem a escritura pública que eu mencionei anteriormente, tem o registro de imóveis no cartório, tem a correção do INCC, fora as reformas futuramente, os custos de decoração imobiliária, custos com arquitetos e engenheiros, e também de algumas taxas que são indevidas e que as construtoras cobram, como, por exemplo, elas embutem o valor da taxa SAT. O que é essa taxa? Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária. É um custo abusivo que é inserido no seu imóvel. Também tem a taxa de anuência e outra modalidade que é embutido também, mas que varia de construtora para construtora, é a taxa de corretagem. Existe taxa de corretagem fixa, por porcentagem, e a híbrida, que é por porcentagem e fixa. Então, preste atenção, veja essa taxa, como funciona de empresa para empresa e avalie qual delas se encaixa no seu perfil. Nossa dica 11 é: seja beneficiário do seguro. Fique atento, fique atenta. Quando a construtora ela firmar um contrato com o seguro, veja quem é o beneficiário. Se for só a construtora, não assine contrato. Caso dê algum problema, você poderá ser indenizado por isso. Se não, caso contrário, você que pagará os custos para a construtora. Mas Jaque, eu quero cancelar a compra do imóvel antes mesmo dele ser entregue. Eu posso? Sim, você pode. Isso se chama distrato, ou seja, quando você não quer mais aquele imóvel. Você pode solicitar isso antes mesmo da entrega das chaves. Mas existe no Brasil uma lei que regulamenta os distratos imobiliários? Sim, existe. Ela foi regulamentada no final do ano passado. É a Lei 13.786 de 2018. Um dos principais pontos da norma. Primeiro, multas. Caso você queira desistir da compra do apartamento, se antes essa taxa ela variava, ficava por conta do STF decidir, agora a regra é clara. As construtoras podem reter até 50% de multa
Mas calma, elas só podem reter essa porcentagem se o empreendimento tiver patrimônio separado da incorporadora, que nós chamamos de regime de patrimônio de afetação. Caso a empresa ela não se enquadre nesse regime especial, as taxas são fixadas em 25%. Então, pense bem na hora de tanto de firmar um acordo como na hora de desistir. Segundo ponto importante da norma, você tem um direito de arrependimento. Assim como numa loja, principalmente se ela for online, você tem um direito de devolver aquele produto, caso você não goste, em até 7 dias. Então, com os imóveis não é diferente. Você pode cancelar o seu contrato em até 7 dias se você resolver que não quer mais. E aí você recebe todos os valores pagos, inclusive a taxa de corretagem. Mas, Jaque, e se a obra atrasar? Este é um outro ponto do nosso tópico, muito discutido, muito polêmico. Por quê? Porque agora a norma defende que as construtoras têm um período de carência de 180 dias ainda se elas não entregarem o imóvel. E você não recebe nada por isso. Agora, se passar o período de 180 dias, caso você ainda queira ficar com o imóvel, você recebe 1% do valor de indenização por mês de atraso. Ou, se você não quer mais o imóvel, construtora pisou na bola, não quero mais saber, você recebe o valor integralmente. Outro ponto interessante na norma é que agora as construtoras ela têm a obrigação de apresentar um quadro resumo nos seus contratos. Mas o que é isso? O quadro resumo é onde tem as principais informações para você firmar contrato com aquela construtora, com aquela incorporadora. E tem 5 pontos principais nesse contrato, nesse quadro resumo. Primeiro, tem que constar nele o preço total da unidade, o quanto foi pago e de que maneira foi feito isso. Segundo, taxa de corretagem. Tem que ter no quadro resumo, se houver. Terceiro ponto, a data de vencimento das parcelas. Quarto ponto, o índice que está sendo usado para fazer a correção monetária. E por último, um outro ponto muito importante, que é o valor dos juros e das multas para o descumprimento do contrato, seja por parte da construtora ou seja por parte do cliente. Por fim, coloque todas essas dicas em prática, não tenha dor de cabeça na hora de comprar o seu imóvel na planta. Você vai ter a certeza de um bom negócio. Para você que chegou até aqui, o meu muito obrigada. Fale comigo aqui embaixo, eu vou deixar minhas redes sociais, Facebook, Instagram, meu e-mail. Você também pode usar os comentários para participar com os temas que você quer ver aqui no canal e no blog também. Essa semana tem um post muito bacana, exclusivo no site do blog Casar Comigo, que é como economizar nas compras de casa e decoração. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Fique com Deus, um beijão e até o próximo vídeo.